Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui nesse podcast, uma iniciativa da Sobracil Capítulo São Paulo aqui no Congresso de Proctologia, Congresso Paulista de Proctologia que está acontecendo em Barretos. Essa iniciativa é muito valorosa, que vai deixar para a posteridade gravado algumas conversas com pessoas de muita relevância na área médica, na área de pesquisa, de atuação assistencial e científica. E uma dessas pessoas que está comigo como convidado para essa entrevista de hoje é o Max, meu amigo, colega de departamento lá na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, Hospital de Base. Max, obrigado por estar com a gente aqui e passar esse tempinho seu dedicado a poder passar para os colegas que estão nos assistindo alguns insights importantes em relação à assistência e a ensino que nós fazemos lá em São José do Rio Preto. Obrigado você, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelas palavras gentis e vamos ver o que a gente consegue deixar de mensagem, né, para as pessoas que estão chegando agora, que a vídeo e o robô já são uma realidade, da gente que veio da cirurgia aberta, né, e o vídeo e o robô eram coisas novas, né? Primeiro o vídeo, depois a robótica, a gente que começou a laca aberta, passou para o vídeo, passou para o robô, o que a gente pode deixar de ensinamento para eles? Essa tua fala acho que é super interessante, né? A gente, apesar de nós somos da mesma faixa etária, mas conseguimos transitar desde a cirurgia laparotômica, depois desenvolver a laparoscopia e agora a robótica. E o Max é filho da casa aqui em Barretos, ele foi formado aqui pelo Hospital do Câncer, depois foi assistente aqui, docente aqui na instituição, ficou por 10 anos aqui. E o passe dele foi comprado para Rio Preto com um intuito principal, que é justamente isso que ele está colocando agora. Desenvolver lá, amplificar, não desenvolver, mas amplificar, e também na parte robótica sim desenvolver, cirurgia laparoscópica e cirurgia robótica. Eu queria que você falasse um pouquinho, desde a sua chegada há 5 anos lá na Faculdade de Medicina de Rio Preto para cá, o que você já viu de atingimento, de melhorias na inovação e nessa área em específico do ensino da laparoscopia e da robótica? Isso é uma coisa bem interessante, né? De falar, né, que isso não é só uma coisa minha, né? Quando uma andorinha não faz verão, uma coisa que acho que notou e que foi bem importante é que os cirurgiões antigos do hospital, né, os decanos, notaram que precisavam melhorar e a diretoria acabou comprando a ideia. Um grande problema que tinha, a reclamação que tinha quando eu cheguei lá, é que a cirurgia não ia para frente porque não tinha material. Então o que aconteceu? Até o meu departamento, até porque o Dr. Luiz Sérgio, né, que é meu chefe, ele é importante na diretoria, então ele falou assim, eu vou dar o pontapé, eu quero que o meu serviço melhore porque a gente faz muito pouca videocirurgia. A gente precisa melhorar a cirurgia minimamente invasiva na coloprocto. Então eu acabei sendo contratado, mas uma coisa importante, não tem sentido você contratar uma pessoa, especialmente a videocirurgia avançada, se a gente não tiver material. Então, paralelamente a isso, o hospital se convenceu, então ele falou, eu vou liberar endogrampeador, eu vou liberar pinça de energia. Então houve uma sinergia, ao mesmo torre de vídeo, você lembra que há 5 anos atrás nós tínhamos bem poucas torres de vídeo disponíveis no SUS, isso aumentou exponencialmente. Então houve um grande... Vamos falar, o departamento queria melhorar, tem pessoas que querem melhorar, o hospital ofereceu a função e a gente foi lá para ajudar. Então, acho que o ano anterior, eu chegar, claro, era pandemia tudo, mas teve 4 ou 5 cirurgias minimamente invasivas, e no mês que a gente chegou teve 10. Então, a gente começou a fazer a cirurgia, eu já vim treinado, né, então já tinha alguma carga de algumas centenas de cirurgias coloretais, junto com o apoio da instituição. Os colegas, o Marcelo, o Francisco, que eram colegas novos, mas que ainda tinham muita dificuldade na vídeo, a gente começou a entrar junto, começou a fazer, e uma coisa que foi interessante, então antes o Max fazia só laparoscopia, e depois mais ou menos de 1 ano, antes a gente tinha 2 horários de laparoscopia na semana, hoje a gente tem 5 ou 6 horários de laparoscopia, oscila um pouquinho por causa daquelas confusões de cancelamento de sala, né, em Rio Preto. Mas hoje, então, o Marcelo faz independente, então eu comecei a fazer, o Marcelo entrou comigo, ele aprendeu, ele se sentiu confortável, e aquilo, cirurgias avançadas é difícil você não fazer, você tem que ter um volume, tem que ter alguém junto com você. Então a gente entrava junto, estou com dificuldade, vamos fazendo um modelo parecido com o da residência. Foi fazendo, ele já sabia fazer a cirurgia, mas tinha dificuldade, e ele se desenvolveu, ele faz sozinho. Então hoje, para os residentes, então antes eles só faziam comigo, hoje eles fazem com o Marcelo, pelo menos 2, 3 horários, fazem com o Francisco também, e fazem comigo. Então a gente viu um departamento que fazia no máximo uma cirurgia por mês, começar a fazer 4 ou 5 por semana. Então que foi algo muito bom para o hospital, foi muito bom para a assistência, foi muito bom para o ensino dos nossos residentes, lembrando que o nosso hospital, né, quem vê isso às vezes não vai saber, né, o Hospital de Base São José do Rio Preto é o 2º maior hospital escola do Brasil, o maior produtor SUS do Brasil, então tinha um hospital com mais de 1.000 leitos, então a gente tem uma drenagem de pessoas muito grandes, então
o próprio serviço de coloproctologia. A gente expandiu, a direção viu que nossos pacientes ficavam menos tempo internados, a gente abriu mais horários, nós tínhamos 4 horários cirúrgicos, hoje nós temos 8 horários cirúrgicos na semana, e mais da metade desses horários são por laparoscopia. Então a gente acabou mostrando isso para que assim, ó, a cirurgia é melhor para o paciente, por mais que ela custe um pouquinho mais caro de material, ela é melhor para o paciente e para o sistema, porque um problema que nós temos, apesar de ter muito leito, é que nunca tem leito para internar paciente. Então a gente começou a melhorar a rotatividade, nós estamos hoje tratando muito mais pacientes de uma maneira melhor. Então isso foi uma coisa fantástica que aconteceu. Max, essa fala sua assim, para um hospital de ensino, que é o hospital de base, né, isso é super relevante. Então o que eu entendi é que além de se aumentar o volume assistencial, poder submeter o paciente do SUS a uma cirurgia de ponta, minimamente invasiva, além disso é formador de novos cirurgiões, né? Isso acho que é uma coisa que assim, é super relevante. Isso, especialmente a Sociedade de Coloprocto exige, né, que o residente hoje faça laparoscopia. A gente tinha esse problema, então a sociedade inclusive brigava na residência e falou, está tendo muito pouca laparoscopia. Então é claro, teve um período de transição, mas hoje o nosso residente, ele sai fazendo uma cirurgia laparoscópica que há 5 anos atrás ele não saía. Então não só para a nossa assistência, mas a multiplicação que é. Então hoje o nosso residente sai e para onde ele vai fazer cirurgia laparoscópica. Então os nossos residentes dão feedback. Falou, doutor, eu voltei aqui para o Rio Grande do Sul, eu estou operando aqui e eu vou marcar uma colectomia, mas eu marquei uma colevídeo, não marquei aberta. Então, legal. Exatamente, o poder do hospital escola é a multiplicação do conhecimento e esse conhecimento ele se expande para as outras regiões. Então, a gente tem vários residentes que foram para várias equipes em outras cidades que nunca tinham feito uma laparoscópica e que hoje só fazem laparoscópica na rotina. Replicou o conhecimento. E em relação à robótica, como que nós estamos, em que pé que nós estamos lá? Uma coisa interessante, né? Essa chegada, o hospital de base, né, era muito, como é um hospital muito grande, deficitário, né? O hospital SUS com 1000 leitos, você imagina o déficit mensal. A laparoscopia começou, nós começamos a mostrar, e uma coisa interessante que depois de uns 2 anos e pouquinho, a direção entendeu que o hospital precisava comprar um robô. Eu falei, mas é fora do rol, e tudo nós falamos, como você faz cirurgia, falou, ó, se a gente falasse há 10 anos que ia fazer uma cirurgia bariátrica no SUS, gastando 7 cargas de grampeador, foi isso é inviável, isso é hoje a realidade, a gente falou, é o futuro. A tecnologia é uma coisa que é inevitável na vida de todo mundo. A gente falou, o robô é inevitável, como tudo, é o avanço natural da laparoscopia. A gente precisa comprar. E é claro, como é algo muito caro, né, a direção torceu o nariz, mas a gente mostrou, falou, ó, a laparoscopia funciona, o robô também vai funcionar. Então o hospital, agora o nosso robô já tem quase 3 anos no hospital de base, tinham muito poucas pessoas que faziam, então o intuito era outro. Claro, precisa do mercado privado, mas a gente falou, a gente também consegue fazer isso no SUS. Existem casos especiais que se beneficiam muito, e a instituição acabou abraçando a causa, comprou o robô. O robô começou devagarzinho, né, tinham poucas pessoas que faziam, mas você mesmo já treinou, saiu de uma época que você precisava de proctor, hoje opera sozinho. Tinha alguns da URO que operavam e expandiram o volume. Eu ajudei alguns colegas da Gineco, da Proctor, vieram outros colegas para treinar em outras áreas. Então a gente saiu de um robô que eles duvidavam que ia ter 10, 20 cirurgias no mês. Então, quando a gente começou o programa, você podia operar de manhã à tarde de segunda a sexta, de repente abriu sábado, abriu domingo, e hoje a gente tem agendas manhã, tarde e noite, de segunda a segunda. Sábado, domingo, feriado, não importa o dia. E a gente tem uma ocupação de sala aí acima de 70%. Então, e muitos desses casos ainda SUS. Então a gente conseguiu provar que o robô era viável, tanto para a saúde suplementar quanto para o SUS. Nós tínhamos colegas que eram totalmente habilitados a operar sozinho, 3, 4, hoje a gente deve ter mais de 30 colegas que já fazem isso. Então houve uma grande expansão e inclusive esse dinheiro, que é uma intenção, uma coisa importante do hospital de base, é uma instituição filantrópica, que a gente transferisse uma parte do benefício disso para o SUS. Então nós temos casos especiais, há menos de um mês atrás, tinha um paciente muito jovem com tumor de reto baixo, uma situação que, numa situação geral, talvez a gente precisasse amputar o reto dele, a gente conseguiu botar ele no SUS e fazer uma preservação esfincteriana no paciente de 44 anos. Então, nós conseguimos esses casos que você precisa muito do robô, também aplicar ele ao SUS. Então, foi algo fantástico e a gente multiplicou. Então, a gente tinha 3 Proctor, acho que a gente só tinha 2 ou 3 colegas no hospital de baixo, hoje a gente tem pessoas habilitadas a ensinar os outros, e inclusive já chegando nos residentes, né? Então, em pouco tempo, o nosso residente também vai sair já treinado em robótica. Excelente. Panorama bem interessante que o Max trouxe para a gente.
uma fala muito importante em relação do que é o benefício de você replicar o conhecimento, não reter o conhecimento, esse egocentrismo de às vezes você adquirir esse conhecimento, querer passar para frente, medo de concorrência, de formar um colega que possa ocupar algum espaço. Isso, pelo contrário, né, você acaba se estabelecendo como uma referência a hora que você replica o conhecimento. E isso, além de tudo, atinge pessoas com benefício da população. Então ele colocou aqui que está tendo até cirurgia robótica pelo SUS, a ponta da inovação, podendo favorecer pessoas que não teriam acesso por questões financeiras mesmo. O Hospital do Câncer de Barretos é um exemplo muito grande disso também, e replica esse conhecimento e faz essas cirurgias de ponta aqui também. Max, queria agradecer muito pelo seu tempo com a gente, pelas suas palavras aqui. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai atingir muita gente e vai inspirar muitas pessoas. Obrigado, espero. Vocês lembram, então, hoje vocês já estão pegando tudo padronizado, né? A gente que começou, a gente mexia nas cirurgias, a gente não sabia, hoje a gente já melhorou, então a gente consegue padronizar. O custo disso, que é um problema prático, a gente está conseguindo melhorar, então para as próximas gerações já vai ficar bem mais fácil, vocês já vão pegar isso pronto, padronizado, um pouquinho mais fácil o acesso. Isso é virtude de muitas pessoas, como eu estou aqui, né, o Armando está aqui, que é o nosso presidente, era meu chefe, né, quando eu fui residente, e a gente começou aos pouquinhos, a gente está tentando, e é exatamente isso, o objetivo sempre é quem aprende e tentar ensinar. E falou, você tem medo de ensinar? Não, toda vez que você ensina, você acaba aprendendo mais, então uma coisa que a gente vê, quando que você melhora? Quando você opera com o residente, você vai, toda vez que tem dificuldade, você ensina, você aprende mais, e a vantagem é que a gente consegue mandar isso para outros lugares. Então a gente é um polo e distribui para o Brasil inteiro para melhorar a medicina no nosso país. Excelente. Obrigado, Max. Imagina, um prazer. Até mais. Prazer. Tchau, tchau.